Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite para todos vocês. Muita luz e muita paz, uma vez mais, né? Nesse 1º de maio, que a bondade divina encontre o seu coração, a sua mente serena. E do fundo do meu coração, né? Eu desejo que essa sensação, né, meus amigos, de serenidade que só o Evangelho é capaz de nos trazer, apesar das dores que a gente vivencia, das provas do dia a dia, das frustrações, é uma serenidade que só é alcançada, né, quando a gente se conecta com a lei divina. E não há outra forma da gente fazer isso a não ser abrindo a nossa alma, se despindo dos nossos medos, dos nossos receios, não é verdade? É uma coisa que eu sei que não é simples de ser feita, mas felizes daqueles que se permitem realizar essa obra interior, né, de melhoria íntima. Olha, meus amigos, estamos começando, claro, mais uma vez, a nossa pílula noturna aqui do nosso amado Evangelho. Você sabe, a nossa pílula noturna, graças a Deus, né, nosso espaço de troca, né, um bate-papo franco direto para responder as perguntas que vocês fazem e podem, devem fazer seus comentários. Por favor, fiquem totalmente à vontade para isso. Lá no nosso Instagram, inst.ricardomelo. Tá bom? Você sabe que na medida do possível nós vamos gravar para vocês aqui com todo carinho, todo respeito a qualquer que seja a sua dúvida. Olha, por uma força das circunstâncias, né, eu escolhi falar agora, até por força dessa situação, né, que todo o país está vivenciando, está sendo noticiado em todas as mídias, esse desencarne, essa situação, né, inesperada demais, um problema grave que aconteceu na cidade de São Paulo, devido a um incêndio em um dos prédios que acabou desabando. E um bombeiro acabou de dar uma declaração pública, pouco antes agora de eu gravar a pílula, falando que por causa de 40 segundos ele não conseguiu envolver um homem e por causa disso ele acabou desencarnando. E aí suscita as dúvidas, né, inúmeras que tem das perguntas que vocês mandaram. Por que, né, que as pessoas desencarnam de determinada forma? Qual que é o critério que isso vem? Né, se um desencarne, digamos assim, mais brusco, ele é sinônimo de punição ou não punição? Qual que é o olhar do mundo espiritual para isso? Bem, primeira coisa que a gente tem que visualizar é que nada acontece por acaso. Nunca é demais lembrar esse conceito fundamental da justiça divina, não é verdade? A bondade divina, gente, nos alcança a todos e definitivamente não é a forma de desencarnar que determina a maneira como nós vamos chegar ao mundo espiritual, mas sim qual foi a nossa forma de viver. Aliás, essa é uma pergunta que é abordada em O Livro dos Espíritos, né? E a colocação é muito clara, é a nossa maneira de viver, a maneira como nós nos conectamos em vida com os valores morais, né? Mais abertos ou mais fechados, enfim, o tipo de vibração que a gente sustentou no nosso dia a dia enquanto nós estamos aqui na Terra, se fomos pessoas bondosas ou não, se nos esforçamos para melhorar moralmente ou não, né? Se fomos pessoas egoístas ou não, se fomos pessoas mais amorosas ou não, é isso que determina como a gente chega no mundo espiritual. Não é a forma de desencarnar que determina isso, né? O corpo ele precisa de uma desculpa para desencarnar, você concorda? E muitas vezes, embora choque, né, a opinião pública e a todos nós determinados tipos de desencarne, como acontece nessa situação do prédio de hoje, e eu me lembro também aconteceu no caso do edifício Joelma, do Andral, se recordam dessas histórias lá na década de 70 também na cidade de São Paulo? Desencarnes coletivos, por exemplo, como ocorrido, o maior desencarne coletivo, né, do Brasil, acontecido na década de 60 com um grande circo de Niterói, né? Mais de 500 pessoas desencarnaram asfixiadas no incêndio que aconteceu no Grande Circo de Niterói. Nós tivemos a tragédia de Santa Maria também, né? Que ainda está tão fresca, né? Tão recente nas almas de todos nós, repercutindo ainda nos nossos corações, nas almas dos familiares queridos, né? Dessas pessoas que voltaram à pátria espiritual. Boate Kiss. Então, claro que a gente fica chocado com isso tudo, né? Desastres aéreos, essas situações todas que acontecem todos os dias, de inúmeros tipos de desencarne. Só que na realidade, gente, não é isso que determina, entende? A qualidade do espírito, a forma como ele vai chegar no mundo espiritual. Uma pessoa pode ficar muito tempo, por exemplo, sofrendo de uma determinada enfermidade no hospital e desencarnar num estado muito difícil. Por quê? Porque não soube sofrer. Nós falamos em uma pílula do Evangelho diária, né, semana passada, sobre o bem e o mal sofrer. Lembra? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Não adianta você passar muito tempo sofrendo, por exemplo,
que isso não é sinônimo de crescimento espiritual e nem de punição. Pelo contrário, se eu sei sofrer, significa que eu estou aprendendo com a dor e com o sofrimento. Eu não estou tentando manipular ninguém do meu lado, chamar a atenção de ninguém. Eu estou aprendendo, eu estou mergulhando em mim mesmo, me despindo do meu ego, do meu orgulho, não é? Que às vezes a dor faz com que isso aconteça, para a gente aprender, inclusive, a amar, né? No meio do sofrimento, aprender a amar, ser grato a Deus. Porque eu sei que é difícil, eu entendo que é difícil, porque a tendência das pessoas é revolta na hora da dor e do sofrimento. Mas muitos de nós se liberta, não é, de um comportamento agressivo, de um comportamento orgulhoso. E as portas do sofrimento físico libertam-nos para que nós possamos chegar no mundo espiritual leves e muito mais em paz, né? Nos libertando de dores do passado que nós amealhamos em existências anteriores ou até nessa, né? Prejudicando, manchando nossa memória espiritual, nosso perispírito. Então, quando a pessoa, por exemplo, sofre muito tempo, ela pode chegar no mundo espiritual livre, mas as pessoas que não sabem sofrer podem ficar meses ou anos sofrendo de uma determinada enfermidade, chegar no mundo espiritual com problemas graves. Por quê? Porque sua alma não está em paz. Entende? Então não é a forma do desencarne. Numa outra pílula, eu comentava um tempo atrás de uma situação que aconteceu perto, né, de onde eu trabalho. Eu saí ano passado para fazer um lanche num dia de semana à tarde, de repente eu fui surpreendido com um quarteirão bloqueado, né, onde eu trabalho, porque uma árvore tinha caído exatamente em cima de um taxista que passava por ali. Ninguém mais se feriu, simplesmente o taxista teve uma morte instantânea. Então, eu me lembro bem que eu parei para poder orar, né, pelo taxista, pela família, não tenho a menor ideia de quem seja, mas não conheço, mas vibrando com carinho, porque podia ter sido eu a desencarnar ou alguém da minha família. Então, você se coloca, né, no lugar das pessoas. E eu me lembro muito bem da fala do amigo espiritual. Tá vendo, meu filho? Muitos vão falar aqui que houve uma punição divina, uma injustiça, mas na verdade, esse homem se libertou rapidamente da matéria porque não precisava ficar mais nela. Vejam só que coisa, né? E aí, isso é bom ou é ruim? Entende o que eu quero dizer? O nosso corpo não tem que ter uma desculpa para desencarnar, de um jeito ou de outro? Então, gente, esqueçam isso. Não é a forma física do desencarne, mesmo que seja por um ato de violência, mesmo que seja por um ato de uma morte inesperada, né? Ou não, que vai determinar como a gente chega no mundo espiritual. É a maneira como nós estamos vivendo a nossa vida aqui. Então, mais uma vez, o nosso amado Evangelho nos estimula a sermos homens e mulheres de bem. Não é? Mais uma vez, a nossa pílula do Evangelho nos lembra da nossa reforma íntima, do nosso comprometimento em sermos seres humanos melhores a cada dia. E isso é uma pergunta que você tem que fazer com honestidade, né? Para você mesma, para você mesmo. Você tem sido uma pessoa bondosa e generosa? Você tem sido uma pessoa que procura se libertar de ansiedades, de ciúmes, do orgulho que nos impede de ser felizes? Você tem sido uma pessoa que está se libertando de pensamentos negativos, de fazer fofoca, fuxico sobre a vida dos outros? Você tem se libertado do desejo de julgar a quem quer que seja, de colocar o dedo na ferida dos outros? E, em contrapartida, passado a amar mais, a auxiliar mais aquelas pessoas em dificuldade a se reerguerem? Você tem sido uma pessoa que tem optado por se magoar com facilidade, guardando mágoa dos outros, ou em perdoar, né? Procurando entender a doença moral que o outro que te magoa se encontra? Entende? Então, essa escolha que a gente faz na maneira como nós estamos vivendo é que vai determinar como nós vamos chegar no mundo espiritual. E não necessariamente a forma como a morte do corpo físico vai nos encontrar. A gente sabe que a vida é eterna, essa existência é só mais uma de muitas que já tivemos e de muitas que ainda vamos ter. O importante é o que estamos fazendo com a nossa alma, com o nosso coração. Tá bom? Então que Jesus te abençoe, ilumine aqueles que você ama que desencarnaram e de repente, né, você guarda carinho, às vezes fica triste por não entender ainda o mecanismo da lei divina, mas tenha certeza que a bondade de Deus, gente, é muito grande. Sempre que acontecer algo que você não entenda, tenha certeza que se você for estudar, você vai compreender o porquê. Nunca permita que a revolta, né, durma dentro do seu coração, porque você não entende um acontecimento na sua vida ou na vida de alguém. Porque tenha certeza absoluta, enquanto houver justiça divina, ou seja, para sempre, porque sempre vai haver, não há injustiças, por mais que no primeiro momento elas pareçam acontecer. Tá bom? Então que Jesus te abençoe uma vez mais, muita luz e muita paz para você, para sua família, para as pessoas que você ama. Você sabe, você pode e deve continuar enviando as suas dúvidas, sugestões, né, na nossa pílula noturna, no nosso Instagram
inst.ricardomelo. Vou aguardar, todo dia eu entro para ler o que vocês postam e na medida do possível a gente vai respondendo aqui, tá bom? Então, muita luz, né? E muita paz. Amanhã de manhã a gente está de volta, mais uma pílula do nosso amado Evangelho e você já sabe, obrigado por compartilhar essa pílula com o mundo todo e até breve, até muito, muito breve.